O que você vai ver aqui parece mentira, mas aconteceu de verdade. Agora, imagine só, um touro tão bravo, tão perigoso, que ninguém, eu disse ninguém, teve coragem de chegar perto, mas de repente surge ele, um menino, sozinho, sem ninguém por ele. E o que acontece a partir daqui vai simplesmente te deixar sem ar. E antes de começar, já comenta aqui embaixo de qual cidade, de qual estado ou país você está assistindo esse vídeo. Bora ver até onde essa história vai chegar. Atenção, parece mentira, mas aconteceu no coração do interior brasileiro, onde as estradas de terra vermelha cortam os campos infinitos e onde o tempo parece correr mais devagar. Existia uma pequena cidade onde todo mundo se conhece pelo nome, onde as histórias se espalham mais rápido que fogo em palha seca e onde guardar segredos é simplesmente impossível. Foi nesse lugar, esquecido pelos mapas, mas lembrado por Deus, que aconteceu uma das histórias mais impressionantes, mais absurdas e mais inacreditáveis que você já ouviu na vida. Vamos começar. A Fazenda do Senhor Antônio Ferreira, conhecida em toda a região como Fazenda São José, era um verdadeiro império do gado. Localizada numa área de mais de 500 hectares de pasto verdejante, a propriedade era conhecida por seus gados de elite, prêmios em exposições estaduais, certificados de qualidade pendurados nas paredes do escritório, troféus reluzentes que contavam décadas de sucesso e animais que valiam verdadeiras fortunas. Senhor Antônio, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e mãos calejadas de tanto trabalho, havia construído sua reputação baseada na excelência e no respeito pelos animais. Mas existe uma regra não escrita no interior. Toda fazenda próspera guarda pelo menos um segredo sombrio. E o segredo da Fazenda São José tinha nome, tinha história e, principalmente, tinha uma reputação que gelava o sangue de qualquer um que a ouvisse. Um animal específico se tornou uma lenda urbana, uma história de terror que dava arrepios só de ouvir o nome sussurrado nos bares da cidade. Era um touro de proporções impressionantes, que pesava mais de 1 tonelada de pura força bruta. Sua pelagem era negra como a noite mais escura, sem uma única mancha de outra cor, como se tivesse sido pintado com tinta das trevas. Seus chifres, afiados como lâminas de aço forjado, brilhavam ao sol com um brilho sinistro que parecia refletir toda a raiva acumulada em seu peito. Seus olhos, vermelhos como brasas acesas, eram capazes de fazer o homem mais corajoso sentir um frio na espinha. E seu temperamento feroz aterrorizava absolutamente todos que ousavam sequer olhar em sua direção. O animal havia ganhado um apelido que era sussurrado com medo e respeito em igual medida: o Indomável. E esse nome não era exagero poético de gente do interior. Era uma constatação fria e brutal da realidade. Nenhum peão, por mais experiente que fosse, conseguia sequer se aproximar do curral onde ele ficava. Tentativas de domá-lo não apenas falharam miseravelmente, mas resultaram em uma série de acidentes que marcaram para sempre a história da fazenda. Peões experientes, homens que lidavam com gado há décadas, que haviam nascido e crescido entre vacas e touros, que conheciam cada movimento, cada som, cada sinal de perigo que um animal poderia dar, saíam feridos, traumatizados, e alguns nunca mais voltaram ao trabalho com gado. Não era apenas medo comum, era terror puro e genuíno. João Silva, um dos peões mais antigos da fazenda, um homem de 40 anos que começou a trabalhar com gado ainda menino, costumava contar para quem quisesse ouvir sobre o dia em que quase morreu por causa do Indomável. Gente, vocês não têm ideia do que é olhar nos olhos daquele bicho, ele dizia sempre com a voz trêmula. É como olhar para o próprio demônio.
Eu juro por Deus que vi maldade pura naquele olhar. Em uma manhã de terça-feira, que começou como qualquer outra, João estava fazendo sua ronda matinal quando ouviu um estrondo terrível vindo do curral do Indomável. "Corre, pessoal! O Indomável tá solto de novo!" gritou o ofegante correndo para se proteger atrás de uma das construções da fazenda. Marcos Pereira, outro funcionário, saiu correndo de onde estava e encontrou João ofegante, suando frio. "Esse bicho não é normal, não. Tem algo de diabólico nele", respondeu Marcos, tremendo de medo genuíno. A situação havia se tornado tão crítica que o hospital da cidade pequena, que normalmente atendia apenas casos simples, teve que se especializar em ferimentos causados por acidentes com gado. Dr. Silva, o único médico da cidade, um homem bondoso que havia dedicado sua vida a cuidar da população local, estava ficando desesperado com a quantidade de casos graves que chegavam até ele. Em mais um desses dias terríveis, Dr. Silva examinava os curativos de mais um funcionário ferido. Desta vez, com ferimentos ainda mais graves que os anteriores. Mais 3 costelas quebradas, Antônio. Esse foi o 5º peão ferido gravemente por aquele animal em apenas 2 meses, disse o médico, com uma mistura de preocupação e revolta na voz. "Se continuar assim, vamos ter que providenciar uma UTI só para casos do seu touro. O senhor." Antônio estava sentado numa cadeira de plástico do hospital, cabisbaixo, com o chapéu nas mãos, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos meses. "Doutor, eu não sei mais o que fazer. Esse touro era para ser minha maior conquista, meu orgulho. Ele vem de uma linhagem campeã que custou uma fortuna. Tem documentos que comprovam que é descendente direto de touros premiados internacionalmente. Investi todas as minhas economias nele." Dr. Silva, que conhecia Antônio desde criança, sentou-se ao lado do amigo e foi direto ao ponto. "Antônio, você precisa tomar uma decisão difícil e precisa tomar logo, antes que aconteça uma tragédia maior, antes que esse animal mate alguém de verdade. Você sabe que não posso mais garantir que vou conseguir salvar a próxima vítima." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Antônio sabia exatamente o que o médico estava sugerindo, mas a ideia lhe partia o coração. De volta à fazenda, o cenário era desolador. O touro vivia completamente isolado em um curral especialmente construído para contê-lo, uma verdadeira fortaleza de vigas de aço industrial e paredes de concreto armado, que mais parecia uma prisão, de segurança máxima do que um local para abrigar um animal. A construção havia custado uma pequena fortuna, mas era a única forma de manter o animal contido e, ao mesmo tempo, proteger todos na fazenda. O Indomável era literalmente um prisioneiro de sua própria fúria, aguardando um destino cruel que parecia cada vez mais inevitável. Todos os dias, os funcionários precisavam jogar comida e água de longe, usando ferramentas improvisadas, com o coração acelerado pelo medo constante. Ninguém se atrevia a chegar a menos de 5 metros do curral. "Olha o jeito que ele olha pra gente, cara", sussurrava o peão João para outro funcionário, sempre com cuidado para não falar muito, alto e chamar a atenção do animal. "Não é um olhar de bicho comum, não. É como se ele tivesse planejando uma vingança contra a raça humana inteira. Como se ele soubesse exatamente o que cada um de nós está pensando." José Carlos, um funcionário mais novo que havia sido contratado recentemente, estava visivelmente abalado. "Cara, minha mulher não quer mais que eu trabalhe aqui. Ela diz que esse bicho vai acabar matando alguém e ela tem medo de que esse alguém seja eu. Tô pensando seriamente em pedir demissão." As conversas sempre giravam em torno do mesmo assunto. O Indomável havia se tornado uma obsessão coletiva, um pesadelo acordado que assombrava não apenas os funcionários da fazenda, mas toda a comunidade local.
Na casa do senhor Antônio, uma construção simples, mas aconchegante onde ele morava. Sozinho desde que ficou viúvo, as noites haviam se tornado um tormento. Ele conseguia ouvir os bufidos e os estrondos vindos do curral, mesmo estando a centenas de metros de distância. Em uma dessas noites particularmente difíceis, ele tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Com as mãos tremendo, discou o número do veterinário Carlos, um profissional respeitado que atendia várias fazendas da região. Alô, veterinário Carlos? É o Antônio. Desculpa ligar tão tarde, mas preciso que você venha amanhã cedo. É sobre o touro. Chegou a hora. Sua voz estava carregada de uma tristeza profunda que transparecia mesmo através do telefone. Do outro lado da linha, Carlos entendeu imediatamente o que estava sendo pedido. Após uma pausa longa e pesada, Antônio continuou. Eu sei que é triste, Carlos. Dói na alma ter que fazer isso, mas não posso mais colocar meus funcionários em risco. Já tentamos de tudo: veterinários comportamentais, tranquilizantes, métodos alternativos de adestramento. Nada funcionou. Se alguma coisa acontecer com um dos meus funcionários e eu puder ter evitado, nunca vou me perdoar. O senhor Antônio, um homem conhecido em toda a região por seu coração grande e sua mente prática, havia chegado à conclusão mais dolorosa de sua vida. O touro teria que ser sacrificado. Era uma decisão que literalmente o destruía por dentro, pois o animal representava não apenas um investimento financeiro considerável, mas também um sonho de décadas. O touro tinha uma linhagem impressionante, papéis que comprovavam sua descendência nobre, e poderia ter sido o reprodutor que elevaria sua fazenda a um novo patamar de qualidade. Mas a segurança de seus funcionários e da comunidade vinha em primeiro lugar. A notícia do sacrifício se espalhou pela cidade pequena com a velocidade típica das cidades do interior, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Como uma onda devastadora, a informação chegou a cada casa, cada estabelecimento, cada esquina onde as pessoas se reuniam para conversar. Na padaria do seu Manuel, ponto de encontro matinal de meia cidade, as conversas da manhã giravam em torno de um único assunto. Ouviu falar? Vão sacrificar o touro do Antônio amanhã, comentava Dona Conceição, uma senhora de idade que conhecia todas as fofocas da cidade. Era a hora mesmo, respondia seu Manuel, o padeiro, enquanto tirava pães frescos do forno. Esse bicho ia acabar matando alguém. O Antônio fez certo. No bar do Zé, onde os homens se reuniam ao final do dia para tomar uma cerveja gelada e colocar a conversa em dia, o assunto não era diferente. Cara, eu sei que o Antônio está sofrendo com essa decisão, dizia Zé, o dono do estabelecimento, um homem gordo e bonachão que conhecia todo mundo na cidade. Aquele touro custou os olhos da cara e representava o sonho de uma vida inteira. Mas fazer o quê? Segurança em primeiro lugar. Na igreja matriz da cidade, onde Padre Francisco celebrava missa todas as manhãs para um pequeno grupo de fiéis devotos, até mesmo as orações incluíam uma menção ao dilema do senhor Antônio. Que Deus tenha misericórdia dessa situação. Oda, murmurava Dona Maria, uma das beatas mais fervorosas da paróquia, se benzendo repetidamente. Nenhum animal nasce ruim assim. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave para ele ficar desse jeito. A manhã, marcada para o sacrifício, chegou com um céu particularmente pesado e nublado, como se até mesmo a natureza soubesse da tragédia que estava por vir e estivesse em luto. O vento soprava de forma estranha, levantando poeira e folhas secas, criando uma atmosfera quase cinematográfica de tensão e melancolia. Uma pequena multidão se reuniu espontaneamente a uma distância que todos julgavam segura do curral do Indomável.
Era uma reunião estranha e silenciosa, composta por peões apreensivos que haviam trabalhado com o animal, vizinhos curiosos que queriam testemunhar o fim da lenda que aterrorizava a região. Alguns moradores que vieram apenas por uma mórbida curiosidade e crianças que haviam convencido os pais a trazê-las para ver o touro malvado pela última vez. No centro dessa multidão estranha estava o senhor Antônio, com o rosto mais sombrio e envelhecido que qualquer pessoa já havia visto. Ele parecia carregar o peso do mundo nos ombros e suas mãos tremiam visivelmente enquanto esperava a chegada do veterinário. Carlos tem certeza absoluta de que vai ser rápido. Não quero que o bicho sofra mais do que já sofreu a vida inteira, disse o senhor Antônio ao veterinário Carlos, quando este chegou com sua picape branca carregada com os equipamentos necessários para o procedimento. Apesar de tudo que ele fez, de todo o terror que causou, eu ainda tenho pena dele. Não quero que ele tenha uma morte dolorosa. Vai ser instantâneo, Antônio. Você tem minha palavra, respondeu o veterinário Carlos, um homem sério e profissional, que já havia passado por situações similares ao longo de sua carreira, mas que sempre ficava abalado quando precisava sacrificar um animal. Você está fazendo a coisa certa. Sei que dói, mas é a única solução restante. Enquanto os preparativos finais eram feitos e o veterinário organizava seus instrumentos, o touro parecia sentir que algo estava diferente naquele dia. Ele bufava mais intensamente que o normal. Escoiceava as paredes de concreto com uma força que fazia eco por toda a fazenda, como se soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Sua agitação era visível e contagiava todos os presentes. Olha só como ele está hoje, comentou o peão João, observando o comportamento do animal de longe. É como se ele soubesse que chegou a hora. Os bichos sentem essas coisas. Vocês sabem disso? Sua voz estava carregada de uma mistura estranha de medo e pena. Que Deus nos proteja de toda essa situação, murmurou Dona Maria, se benzendo repetidamente e sussurrando orações que ela esperava que pudessem trazer algum tipo de paz para aquele momento terrível. Esse bicho pode ter algo de sobrenatural mesmo. Nunca vi nada igual em toda a minha vida. O clima era de tensão palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Todos os presentes sentiam que estavam prestes a testemunhar o fim de uma era, o encerramento de um capítulo sombrio que havia marcado profundamente toda a comunidade. E foi exatamente nesse momento, no auge absoluto da tensão, quando todos esperavam que o pior finalmente acontecesse e a lenda do indomável chegasse ao fim, que algo completamente inesperado aconteceu. Algo que ninguém poderia ter previsto, nem mesmo nos seus sonhos mais extraordinários. Surgindo da estrada de terra que levava à fazenda, caminhando com passos lentos, mas determinados, apareceu uma figura pequena que chamou a atenção de todos os presentes. Era uma criança, um menino que parecia completamente alheio à tensão e ao perigo que pairava no ar. Gabriel, um menino de apenas 10 anos de idade, filho de um dos antigos peões da fazenda que já havia falecido em circunstâncias trágicas. Era uma criança magra, de estatura pequena para a idade, vestindo roupas simples, mas limpas, que sua mãe havia lavado e passado com cuidado naquela manhã. Mas havia algo em seus olhos, uma profundidade e uma serenidade completamente incomuns para sua idade, que fazia qualquer adulto parar para observá-lo com mais atenção. O que mais chamava a atenção não era apenas sua presença inesperada naquele local e naquele momento, mas o fato de que ele não estava se dirigindo para junto da multidão amedrontada que se mantinha a uma distância segura. Pelo contrário, ele caminhava lenta, mas determinadamente em direção ao curral do indomável, como se fosse atraído por uma força magnética invisível que apenas ele podia sentir. Gente, olha lá! É o Gabriel, filho do saudoso José! Exclamou.
Dona Conceição, reconhecendo imediatamente o menino e fazendo com que todas as cabeças se virassem em sua direção. Sua voz carregava uma mistura de surpresa e preocupação genuína. "O menino do José! O que diabos ele está fazendo aqui?" perguntou o Sr. Antônio, genuinamente surpreso e preocupado. Ele conhecia o menino desde bebê e sabia da tragédia que havia acontecido com sua família. Este não é lugar para uma criança, especialmente não hoje. A multidão começou a murmurar entre si, um burburinho crescente de vozes preocupadas e confusas. "O que esse menino está fazendo? Alguém deveria ter avisado a mãe dele para não deixar ele vir aqui hoje. Ele vai se machucar. Alguém precisa segurar esse garoto antes que seja tarde demais." O Sr. Antônio, percebendo o perigo iminente, gritou com toda a força de seus pulmões: "Gabriel! Gabriel! Volte aqui agora mesmo! É muito perigoso, menino. Você não pode ficar aqui hoje." Mas Gabriel simplesmente não parou. Ele continuou caminhando com aquela determinação silenciosa e misteriosa, como se não tivesse ouvido os gritos desesperados ou como se soubesse algo que todos os adultos presentes desconheciam completamente. Para entender verdadeiramente o que estava acontecendo naquele momento extraordinário, precisamos fazer uma viagem no tempo, voltar 3 anos atrás, quando a tragédia ainda não havia visitado a família de Gabriel e quando a vida na fazenda era completamente diferente do pesadelo que se tornara. José Oliveira, pai de Gabriel, era considerado por todos na região como o peão mais habilidoso e talentoso que já havia trabalhado com gado. Não era apenas uma questão de experiência ou conhecimento técnico. Embora ele tivesse ambos em abundância, José possuía algo muito mais raro e precioso, um dom especial, quase sobrenatural, para se comunicar com os animais. Era como se ele falasse uma linguagem secreta que apenas os bichos conseguiam entender completamente. Quando o touro, que mais tarde seria conhecido como o Indomável, chegou à fazenda, ele era apenas um bezerro de poucos meses, assustado, confuso e traumatizado pela separação de sua mãe e pela mudança de ambiente. O animal havia sido comprado de uma fazenda distante, onde aparentemente não havia recebido o cuidado e a atenção adequados durante seus primeiros meses de vida. Foi José quem assumiu a responsabilidade de cuidar do bezerro recém-chegado. E desde o primeiro momento ficou claro que havia algo especial na conexão entre o homem e o animal. José passava horas e horas no curral, sentado no chão de terra batida, conversando baixinho com o bezerro assustado, em um tom de voz que era quase uma música suave. "Calma, garoto. Ninguém vai te machucar aqui, pode ficar tranquilo", dizia José com sua voz caracteristicamente suave e reconfortante, estendendo a mão lentamente para acariciar o focinho do bezerro. "Você só está com medo porque não conhece este lugar. Ainda, mas vai ver que aqui é seguro. Aqui você vai ser tratado com carinho." José tinha uma paciência infinita e uma compreensão intuitiva das necessidades emocionais dos animais. Ele alimentava o bezerro na mão, oferecendo mamadeira quando necessário, ensinando-o gradualmente a confiar novamente nos seres humanos. Mais do que isso, ele conversava com o animal como se fosse uma pessoa, explicando cada procedimento, cada movimento, cada mudança na rotina. "Hoje nós vamos sair do curral pela primeira vez", explicava José ao bezerro, como se o animal pudesse entender cada palavra. "Pode ficar assustado no começo, mas eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo. Não vou deixar nada de ruim acontecer com você." José via algo especial naquele bezerro, uma inteligência e uma sensibilidade que iam muito além do comum. Havia uma força natural no animal que poderia ser canalizada de forma positiva com amor, paciência e compreensão. Ele acreditava firmemente que não existiam animais problemáticos, apenas animais que não haviam sido compreendidos adequadamente.
Ele tinha um jeito único de se comunicar, usando não apenas palavras, mas gestos suaves, tons de voz calmantes e uma linguagem corporal que transmitia segurança e confiança. José havia desenvolvido ao longo dos anos uma técnica própria que parecia acalmar até os animais mais ariscos e desconfiados. Gabriel, que na época tinha apenas 7 anos de idade, passava praticamente todas as suas tardes livres observando o pai trabalhar. Sentado na cerca de madeira que delimitava o curral, com as perninhas balançando no ar, o menino absorvia cada movimento, cada palavra, cada gesto que seu pai fazia. Era como se estivesse frequentando uma escola especializada em comunicação. Animal, pai, por que os outros peões não conseguem chegar perto dele do jeito que você consegue? Perguntava Gabriel com a curiosidade típica das crianças, observando como o bezerro se comportava de forma completamente diferente na presença de seu pai. José sorria com orgulho ao ouvir a pergunta inteligente do filho. É simples, Gabriel. É porque eles chegam com medo no coração e os animais conseguem sentir nossos sentimentos até melhor do que nós mesmos. Se você se aproxima de um bicho com medo, ele vai ficar com medo também, porque vai pensar que tem algum motivo para você estar assustado. Se você chega com raiva ou impaciência, eles vão ficar nervosos e agressivos. Gabriel absorvia cada palavra como uma esponja. E se a gente chega com amor no coração, pai? José parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos do filho, com aquele sorriso orgulhoso que todo pai tem quando percebe que está passando algo importante para a próxima geração. Aí, meu filho, eles sentem que podem confiar na gente. E quando há confiança, tudo fica mais fácil. Foi durante uma dessas tardes especiais que José ensinou a Gabriel o gesto que mais tarde mudaria completamente o destino do touro e de toda a fazenda. Era um movimento aparentemente simples, mas carregado de significado na linguagem animal. Olha aqui, Gabriel. Presta bem atenção porque isso é muito importante, disse José, chamando a atenção do bezerro. Quando você quer que um animal confie em você de verdade, quando você quer mostrar que não representa nenhum perigo, você faz assim. José estendeu sua mão direita com a palma completamente aberta, voltada para cima, em um gesto lento e deliberado. Em seguida, moveu a mão suavemente de cima para baixo, mantendo sempre a palma visível para o animal. Era um movimento fluido, quase hipnótico, que parecia ter um efeito mágico no bezerro. Viu como ele reagiu? Perguntou José, observando como o bezerro imediatamente abaixou sua cabeça em resposta ao gesto. Isso, na linguagem deles, significa: eu não sou uma ameaça, você pode confiar em mim. É como se fosse uma senha secreta que abre o coração dos bichos. Gabriel ficou absolutamente fascinado. Posso tentar, pai? Claro que pode, filho. Mas lembra, tem que ser devagar, com o coração tranquilo, pensando só em coisas boas. Gabriel imitou exatamente o movimento que havia visto o pai fazer e, para sua alegria e surpresa, o bezerro respondeu da mesma forma, abaixando a cabeça em um gesto de confiança e submissão pacífica. Consegui, pai! Ele confiou em mim! Exclamou Gabriel, radiante de felicidade. Isso mesmo, campeão! Agora você sabe falar a língua dos animais também, disse José, passando a mão carinhosa nos cabelos do filho. Essas eram memórias de um tempo verdadeiramente feliz, quando a vida parecia simples e cheia de possibilidades antes da tragédia inexplicável que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos. Mas a vida, como sabemos, nem sempre preserva os momentos felizes para sempre. Em uma noite particularmente tempestuosa de março, quando a chuva caía torrencialmente e os ventos uivavam como lobos selvagens, um acidente terrível e inexplicável levou José para longe de Gabriel, de sua esposa Rosa e de todos os animais, que ele tanto amava e cuidava com tanta dedicação.
Foi um acidente de trânsito na estrada molhada que conectava a fazenda à cidade. José estava voltando de uma visita a outra propriedade, onde havia sido chamado para ajudar com um animal problemático, algo que ele fazia frequentemente como um favor para outros fazendeiros da região. A estrada estava escorregadia, a visibilidade era praticamente zero, e um caminhão que vinha na direção contrária perdeu o controle na curva. O funeral de José foi um dos mais concorridos que a pequena cidade já havia presenciado. Praticamente toda a população compareceu para prestar suas últimas homenagens ao homem que havia dedicado sua vida aos animais e que era querido e respeitado por todos. Gabriel, então com apenas 7 anos, permaneceu ao lado da mãe durante toda a cerimônia, sem conseguir compreender completamente por que seu herói havia partido para sempre. Sem a presença tranquilizadora e cuidadosa de José, o bezerro, que ele havia cuidado com tanto carinho, começou a passar por uma transformação radical e perturbadora. A dor da separação, a confusão pela ausência súbita da única pessoa em quem confiava completamente, e a falta de compreensão do que havia acontecido começaram a se manifestar de forma cada vez mais agressiva. O animal, que antes era dócil e confiante, começou a demonstrar sinais de revolta profunda. Era como se a dor emocional estivesse se transformando em raiva física. A confusão mental do bezerro se manifestava através de comportamentos cada vez mais agressivos e imprevisíveis. Ele rejeitava qualquer tentativa de aproximação de outros funcionários. Recusava-se a comer adequadamente e demonstrava uma hostilidade crescente em relação a qualquer ser humano. À medida que crescia e se desenvolvia fisicamente, sua agressividade crescia na mesma proporção. O bezerro confuso e magoado foi se transformando em um touro imenso, poderoso e aparentemente cheio de ódio por toda a raça humana. Era como se ele tivesse perdido completamente a fé na possibilidade de conexão positiva com os seres humanos. Senhor Antônio, que havia observado todo esse processo de transformação com crescente preocupação, fazia comentários melancólicos sempre que o assunto surgia. Esse touro não é mais o mesmo desde que o José morreu, ele dizia para quem quisesse ouvir. É como se o bicho tivesse perdido a fé na humanidade inteira, como se toda a bondade que o José havia plantado no coração dele tivesse morrido junto com ele. E agora, 3 anos depois, estávamos de volta àquele momento dramático e carregado de tensão, quando Gabriel caminhava determinadamente em direção ao curral do indomável, aparentemente alheio a todos os gritos de advertência e aos sinais evidentes de perigo mortal. Gabriel continuou sua caminhada misteriosa, mantendo as mãos relaxadas ao lado do corpo, sem fazer nenhum movimento brusco que pudesse ser interpretado como ameaçador. Seus olhos permaneciam fixos nos olhos vermelhos e furiosos do touro, como se estivesse estabelecendo uma conexão visual que transcendia o medo e a lógica. E então aconteceu a primeira coisa que deixou absolutamente todos os presentes completamente boquiabertos e sem palavras. Uma coisa que desafiava toda a lógica, toda a experiência acumulada e toda a expectativa baseada no comportamento conhecido do animal. À medida que Gabriel se aproximava lentamente do curral, o touro, que momentos antes estava bufando, escoiceando e parecendo um vulcão prestes a explodir em fúria destrutiva, começou gradualmente a se acalmar. Não foi uma mudança súbita, mas um processo gradual que podia ser observado em tempo real. Os bufos violentos e ameaçadores diminuíram de intensidade e frequência. A cauda, que chicoteava o ar como um chicote em movimento constante, começou a se mover mais lentamente até finalmente parar. Os músculos tensos e contraídos começaram a relaxar visivelmente. E mais impressionante de tudo, os olhos vermelhos e cheios de raiva começaram a demonstrar algo que ninguém havia visto em 3 longos anos: reconhecimento.
O touro parou completamente de se mover, ficando imóvel como uma estátua de pedra, mas seus olhos não saíam do menino que se aproximava. Era como se uma memória distante estivesse sendo despertada nas profundezas de sua alma ferida. Gabriel parou a alguns metros do curral e, num silêncio absoluto que tomou conta de toda a fazenda, ergueu lentamente sua pequena mão direita. A palma aberta, voltada para cima, movendo-se suavemente de cima para baixo. Exatamente o mesmo gesto que seu pai havia lhe ensinado 3 anos atrás. "Calma, garoto", disse Gabriel, com uma voz surpreendentemente firme para seus 10 anos, ecoando perfeitamente as palavras que seu pai costumava usar. "Ninguém vai te machucar aqui." O que aconteceu a seguir foi algo que nenhuma pessoa presente jamais esqueceria pelo resto de suas vidas. O indomável, o touro que havia aterrorizado toda uma região, que havia ferido dezenas de homens experientes, que havia sido considerado impossível de se aproximar, lentamente abaixou sua cabeça massiva, não em sinal de submissão, mas em reconhecimento, como se finalmente tivesse encontrado algo que havia perdido há muito tempo. Lágrimas começaram a escorrer pelos rostos dos adultos presentes. Dona Maria se ajoelhou ali mesmo na terra, sussurrando orações de gratidão. O senhor Antônio tirou o chapéu da cabeça, passando a mão pelos cabelos grisalhos, sem conseguir acreditar no que estava vendo. "Mãe de Deus", murmurou o veterinário Carlos, baixando lentamente a seringa que havia preparado para o sacrifício. "Em 30 anos de profissão, eu nunca vi nada parecido." Gabriel deu mais alguns passos e parou diante das barras de ferro do curral. O touro se aproximou devagar e, por alguns segundos, que pareceram durar uma eternidade, menino e animal se olharam nos olhos. Era como se estivessem tendo uma conversa silenciosa, uma troca de entendimento que ia além das palavras. Então Gabriel estendeu sua pequena mão através das barras. O touro, que por 3 anos não havia permitido que nenhum ser humano chegasse perto, gentilmente encostou seu focinho na palma aberta do menino. "Eu sei que você sente saudade dele também", sussurrou Gabriel, sua voz carregada de uma sabedoria que ia muito além de seus 10 anos. "Ele te amava, você sabe. Papai sempre dizia que você era especial." O touro fechou os olhos por um momento, como se finalmente encontrasse a paz que havia perdido há tanto tempo. O senhor Antônio se aproximou lentamente, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. "Gabriel, como você..." "Papai me ensinou", respondeu o menino simplesmente, sem tirar os olhos do touro. "Ele disse que os animais sentem nossos sentimentos, e eu sei que este aqui só estava sentindo dor, assim como eu." Naquele momento, todos compreenderam que não estavam apenas testemunhando a cura de um animal ferido, mas também a cura de um menino que havia perdido seu pai e encontrado uma forma de honrar sua memória. "Senhor Antônio", disse Gabriel, virando-se para o fazendeiro, "o senhor não precisa sacrificar ele. Ele não é mau. Ele só estava com saudade." Antônio se ajoelhou ao lado de Gabriel, seus olhos úmidos de emoção. "E o que você acha que devemos fazer, campeão?" Gabriel sorriu pela primeira vez desde que havia perdido o pai. "Deixei eu cuidar dele. Papai me ensinou tudo o que eu preciso saber." O veterinário Carlos guardou seus instrumentos com um sorriso de alívio. Os funcionários da fazenda se olharam com uma mistura de espanto e esperança. A multidão que havia se reunido para testemunhar uma execução acabou presenciando um milagre. E ali, numa manhã que havia começado com a perspectiva de tragédia, a fazenda São José ganhou não apenas a redenção de seu touro mais temido, mas também descobriu que tinha em Gabriel um novo guardião, alguém que carregava em seu coração jovem a sabedoria e o amor de seu pai.
Nos meses que se seguiram, Gabriel passou todos os dias após a escola cuidando do touro, que não era mais chamado de Indomável. O animal, que havia recuperado sua capacidade de confiar, tornou-se não apenas dócil, mas protetor do menino, como se soubesse que havia encontrado em Gabriel um pedaço de José que permanecia vivo. A fazenda voltou a ser um lugar de paz e a história de Gabriel e o touro se tornou lenda na região. Não uma lenda de terror, mas uma lenda de amor, cura e da capacidade que as crianças têm de enxergar bondade onde os adultos só veem perigo. E às vezes, nas tardes douradas, quando Gabriel trabalhava com o touro, os funcionários mais antigos juravam que podiam ver a sombra de José ali perto, sorrindo orgulhoso do filho que havia aprendido não apenas a falar a língua dos animais, mas também a linguagem mais importante de todas, a do amor que cura até as feridas mais profundas. Você acabou de presenciar algo incrível. Se essa história te emocionou tanto quanto nos emocionou ao contá-la, você precisa fazer parte da nossa família. E não esqueça de apertar o sininho. Assim, você recebe notificação toda vez que postamos uma nova história que vai mexer com suas emoções. Deixa seu like. Se essa história te tocou o coração, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Nos vemos na próxima história, ou melhor dizendo, na nossa próxima aventura.